Saudações, senhoras e senhores, certo? Vamos continuar na nossa sequência de resolução de provas. Hoje a gente vai resolver a prova da FUVEST objetiva, a primeira fase de 2024, o modelo de prova B. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Garcia, sou professor de Química, conto com mais de 15 anos de experiência, ensino médio, Enem, pré-vestibular de uma maneira geral, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Colégio Naval, enfim, dentre outras experiências de vida. E esse aqui é o meu canal onde eu vou ensinar Química para vocês de uma maneira rápida, divertida, simples, assertiva, beleza? Entrando aí nos detalhes, mergulhando sempre nos detalhes. Se você ainda não me segue, passa a seguir. Eu tenho também o Instagram, Professor Felipe G. E deixa o like no vídeo, eu recomendo para os seus amigos. E sem mais delongas, simbora pra prova. Prova da FUVEST. Começamos aí a prova de 2024 com a questão 19. Olestra é uma gordura artificial com sabor parecido ao do óleo vegetal. Essa substância não é metabolizada pelo organismo humano e, portanto, pode ser usada em dietas de emagrecimento. Seu uso, no entanto, é controverso. Por ser uma molécula semelhante à gordura, ela interage com vitaminas lipossolúveis, transportando-as para fora do organismo, que pode levar à deficiência destas. Dentre as vitaminas apresentadas, assinale qual delas teria sua absorção menos prejudicada com a ingestão exagerada de alimentos à base de olestra. Bom, a parada é a seguinte. É um óleo, beleza? Tem um sabor parecido com óleo. E o que ela vai fazer? Ela vai servir como um solvente para coisas que têm afinidades com gordura, ou seja, coisas que são lipofílicas ou hidrofóbicas. E aí, vitaminas lipossolúveis, lipogordura solúvel vem de solubilidade, então podem ser dissolvidas em gorduras, óleos, por exemplo, como é o caso da olestra. E aí, o que a gente tem que ter em mente é, se a gente ingere esse óleo, ele vai solubilizar algumas dessas vitaminas, as que são lipossolúveis, ou lipofílicas, ou hidrofóbicas, e vai carregar elas, transportar elas para fora do organismo, o que vai gerar um déficit dessas vitaminas, beleza? E a gente está olhando aqui 5 moléculas de vitaminas. O que a gente vai procurar? A gente vai procurar indícios de polaridade ou apolaridade para a gente saber quais vitaminas são mais ou menos lipossolúveis. Então, fazendo um resuminho aqui, a gente tem o conceito de lipossolúvel. É aquilo que é dissolvido em gorduras. Beleza? Então, é dissolvido em gorduras. E aí a gente pode ter esse exemplo dos óleos. Show de bola? E aí, qual é o grande segredo aqui? É a gente olhar essas moléculas e ver indícios de polaridade nelas. Ou seja, vamos pegar essa vitamina A, da letra A, retinol. A gente tem um grupamento hidroxila e uma parte gigante da molécula com característica apolar. E aí você fala, pô, Felipe, mas não tem um grupamento OH ali, isso não vai conferir um caráter polar para a molécula? A gente tem nas moléculas orgânicas, as que têm grupamentos diferentes de carbono e hidrogênio, a gente tem esse jogo de polaridade mais alta, mais baixa, em relação à quantidade de grupos que geram essa polaridade, que são grupos normalmente que são eletroatratores, tipo oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, cloro, flúor, elementos assim, que tem uma diferença de eletronegatividade um pouco maior. O fósforo nem tanto, mas os haletos, de uma maneira geral, oxigênio e nitrogênio tem bastante. Então, uma molécula que é recheada desses grupamentos, que tem vários desses grupamentos, ela tem uma característica mais polar. Ou seja, ela é mais solúvel em água do que em óleos, em gorduras. E a gente tem esse exemplo da vitamina A. Apesar dela ter um grupamento hidroxila que confere a função álcool a ela bem na pontinha da cadeia, ela tem mais de uma dezena de carbonos à esquerda que estão conferindo um caráter mais apolar. Então, ela vai ter um prejuízo maior em relação às
a ingestão de óleo, né, em relação provavelmente às outras gorduras ou a outra gordura que é a nossa resposta. Beleza? Então, vitamina A é mais lipossolúvel do que hidrossolúvel, que é da letra A, inclusive. Aí aqui a gente tem na letra B já muito claramente nossa resposta. Olha a quantidade de átomos, de grupamentos, eletroatratores, átomos eletronegativos que a gente tem aqui. Então, com certeza, isso aqui tem uma polaridade muito mais notável do que a apolaridade. A apolaridade viria só dessa parte aqui. Deixa eu até botar em outra cor. A apolaridade, ela viria de partes pequenas, que seriam essa partezinha e alguma partezinha aqui, mas nem assim, na verdade, eu acho que mais essa parte da esquerda. Então, com certeza, essa vai ser a vitamina que vai ser menos prejudicada. Ela é bastante polar, tem um monte de agrupamentos polares. Vamos ver as outras. A gente tem 2 oxigênios aqui e uma parte colossal de grande que vai contribuir para a polaridade. Ou seja, né, a tendência é que essa vitamina seja lipossolúvel. Aqui na letra D, a mesma coisa. A gente só tem essa hidroxilazinha aqui e de resto, uma molécula gigantesca que só tem carbono e hidrogênio. Ou seja, é uma molécula bem mais lipossolúvel, bem menos polar. Aqui, a mesma coisa, na letra E, a gente vai ter uma molécula com a parte gigantesca aqui, conferindo a polaridade, e pequenas partes dela, dando um caráter mais polar, certo? São moléculas que têm a tendência maior a serem lipossolúveis. Então aqui, para ser lipossolúvel, tem que ser predominantemente apolar, certo? E aí, a única que não é predominantemente apolar, que é mais hidrofílica ou solúvel em água, é a letra B. Beleza? E essa foi a 20. Vamos para a questão 21. Um estudante, FV, intrigado com a escala de pH entre 0 e 14, perguntou a um sistema de inteligência artificial sobre a possibilidade de existirem valores negativos para pH, conforme descrito na figura. Para quem não sabe o que é pH, não tem nada do assunto ainda, está viajando no assunto, tem uma aula de pH e pH aqui no canal e tem uma aula de exercícios também lá na aula da teoria. Eu explico tudo sobre pH, tudo sobre a escala, como que a gente chega nessa escala, como que ela funciona, o que significa, como calcula e tal. E tem aula de exercícios para praticar também. Mas vamos lá. Existe pH negativo? Sim, existe. Não estou lendo o que a IA respondeu, mas certo? Sim, existe. Por que existe pH negativo? Porque a concentração de H+, que é a origem do pH, né? O pH, ele na verdade é só menos o logaritmo da concentração de H+. Vamos pegar, por exemplo, um pH negativo, um pH -1, -1. Então a gente sabe que menos o log da concentração de H+, vai ser igual a -1. Com isso, o log da concentração de H+, vou continuar aqui na parte de cima. Com isso, o log da concentração de H+ é igual a 1. Com isso, a concentração de H+ vai ser igual a 10 mol por litro. Ou seja, existe pH negativo? Existe. Se o pH for 0, por exemplo, em pH igual a 0, menos o log da concentração de H+ vai ser 0. Então, concentração de H+ igual a 10 elevado a 0, que é igual a 1 mol por litro. Ou seja, a gente cria a escala de pH para facilitar uma compreensão sobre um caráter ácido ou básico de uma solução aquosa.
E a escala de pH ela pode ter valores acima de 14? Sim. Pode ter valores abaixo de 0? Sim. Só que ela é uma escala logarítmica. Então, eu estou pegando um número exponencial e transformando num número não exponencial. Ou seja, ela é feita para simplificar. Se eu virar para você e falar, olha, a concentração de H+, é 3,5 vezes 10 a menos 5. Talvez você não consiga me falar de cara se é ácido. Mas, se eu falar para você, olha, o pH é 4,2, você vai falar, tá, entre 0 e 7, então é ácido. Então, basicamente, a escala de pH ela existe para simplificar. Se a concentração de H+, é 10 mol por litro, é óbvio que o negócio é ácido, a concentração é gigante. Se a concentração é 1 mol por litro, é óbvio que a coisa é ácida. É gigante a concentração. Lembrando que a gente tem aí a reação de autoprotólise da água, que é H2O num equilíbrio formando H+, mais OH-, e a gente tem uma constante que rege essa reação aqui, que é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Ou seja, a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ela tem que dar a 25 graus Celsius 10 a menos 14. Então, se a concentração de H+ é muito alta, a concentração de OH- ela é muito baixa. Para manter um valor de constante, ou seja, eu sei se o meio é ácido ou básico, por quê? Se a concentração de H+ for 1 mol por litro, por exemplo, a concentração de OH- vai ser igual a 10 a menos 14. Entendeu? Ou seja, uma coisa vai compensando a outra. A escala de pH é feita só para simplificar. Se as concentrações forem muito altas, eu não preciso dar simplificação. A concentração já é obviamente alta, beleza? Então, a concentração de OH- aqui ficaria 10 a menos 14 mol por litro. pH igual a 0. Beleza? Então, vamos ler o que a IA falou. Sim, é possível existir pH negativo em soluções altamente básicas. Básica não. Soluções altamente ácidas, beleza? Então, pH, quanto menor, mais ácido. Ficou negativo, mais ácido ainda. Onde a concentração de íons hidrogênio, ele quis falar hidrônio, mas tudo bem, é extremamente baixa. E a concentração de íons hidroxila é muito alta, não o contrário. Nesses casos, o pH é calculado como logaritmo negativo da concentração de íons hidrogênio em relação ao ponto neutro pH 7. Tá, vamos lá. Ele trocou, né? Um meio extremamente ácido, altamente ácido, vai ter uma concentração de hidrogênio extremamente alta e uma concentração de hidroxila muito baixa, conforme a gente viu aqui no exemplo, beleza? Então, a resposta fornecida pelo sistema de inteligência artificial está errada. Ok, então a gente eliminou B, C e E. Errada por quê? Porque o pH negativo refere-se à concentração de H+, maior do que 1 mol por litro, resultando em um valor de pH menor que 0. Perfeito, essa é a nossa resposta. Acabamos de ver aqui. Um valor menos 1, concentração 10, ou seja, maior do que 1 mol por litro. Se for 1 mol por litro, o pH é igual a 0, certo? E letra B, correta, pois o pH negativo refere-se à concentração de OH-. Não está correta, e pH negativo não se refere à concentração de OH- maior que 1 mol por litro. Correta, assim como é possível existir pH maior que 14 em soluções de concentração de H+, maior do que 14 mol por litro. É possível existir pH maior que 14? Sim, mas aí vai ser o contrário. A concentração de OH+ é tão alta e a de H+ é tão baixa que fica óbvio, eu não preciso de uma escala logarítmica para entender aquilo. Errada, pois a escala de pH é fixa? Não, a escala de pH não é fixa entre 0 e 14, independentemente da concentração de H+. Não. Óbvio que não, a escala de pH depende da concentração de H+, mas ela é uma escala feita para simplificar uma compreensão sobre acidez e basicidade, beleza? Então vamos lá, tirem o primeiro print aí. Estamos aí, deixa eu diminuir para ficar melhor. Tirem o primeiro print e vamos às próximas questões. Questão 25. Cara, essa questão aqui, ela me colocou para pensar por um tempinho. É uma questão muito interessante. Vamos lá. Quando uma solução de NaCl é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela, figura 1. Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de Na, a chama aparenta estar preta, figura 2. Vamos entender uma coisa. Por que a chama fica amarela quando eu coloco ela em contato com uma solução de Na+? Vamos entender
por que que a chama fica amarela? Isso aí acontece devido a um fenômeno. Vamos explicar aqui. Chama amarela. Isso aí é explicado por um fenômeno que a gente vê lá na teoria de Bohr, na teoria atômica, que chama salto quântico. O que que acontece quando eu tenho o contato com a energia da chama, o calor da combustão? Eu pego um elétron de uma camada anterior, eu jogo ele para uma camada mais externa, ele absorve a energia derivada dessa combustão, ele fica excitado. Então, o que que é o salto? Salto quântico? Não, salto quântico. O que que é esse elétron excitado? É um elétron que sai de uma camada mais interna, vai para uma mais externa, e na volta desse percurso, ele emite um fóton. E esse fóton tem um comprimento de onda que vai levar a gente para essa cor amarela, beleza? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um núcleo e vamos botar aqui duas camadinhas. Eu tenho o elétron corizinhas aqui, chama amarela. E qual vai ser o comportamento desse elétron? Eu tenho esse elétron aqui, beleza? Ele vai absorver a energia da chama e vai para uma camada mais externa. Quando ele volta para a camada mais interna, fazer a setinha do retorno dele, sai um fóton. E a gente observa essa coloração respectiva ao comprimento de onda. Beleza? Então vai ter uma energia específica nesse fóton, que é o comprimento de onda, a energia da cor que a gente está vendo. Cada átomo vai ter emissões de energia específicas dele, cada átomo vai ter o seu espectro de cor, certo? E aí o que acontece? Quando eu boto uma lâmpada de Na, ou seja, naquela lâmpada ali tem sódio emitindo luz, ela vai emitir a mesma luz, o mesmo comprimento de onda do fóton que o sódio emitiu na solução de HCl, da solução de NaCl. Ou seja, aquele comprimento de onda, ele vai ser exatamente o que o sódio absorve, o que o sódio emite. Então, ele não vai fazer a excitação, a gente vai ver uma chama preta, beleza? Por quê? O sódio que está na chama, ele vai literalmente emitir o comprimento de onda que a lâmpada já está emitindo. Como a lâmpada já está emitindo esse comprimento de onda, a gente vai ver a chama preta. E aí, vamos ler o que que ele quer, né? A gente tem as duas figuras aqui. Considerando que um material emite e absorve radiação no mesmo comprimento de onda, ou seja, emite e absorve radiação no mesmo comprimento de onda, assinale a afirmação. Se ele tem um comprimento de onda, que eu vou botar um lambda aqui, beleza? Um lambda, que é o comprimento de onda desse fóton. A lâmpada de sódio, ela vai emitir exatamente esse comprimento de onda. Então o sódio vai absorver e não vai emitir. Vamos lá. A lâmpada de sódio, ela vai emitir um lambda e a gente vai chamar, vamos chamar esse lambda aqui, deixa eu botar ele de uma outra cor, esses dois aqui, deixa eu botar ele de azul escuro. A gente vai ter esse fóton aqui nesse comprimento de onda que eu vou chamar lambda do Na, e a lâmpada de sódio, ela também vai emitir um comprimento de onda que é exatamente igual àquele. Ou seja, emite e absorve no mesmo comprimento de onda, eu não vou ver luz, eu vou ver preto. Beleza?
Assinar a afirmação correta, vamos lá. Na figura 1, a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de Na. Não, não é absorção, é uma emissão de luz. Beleza? Não é absorção de luz pelos átomos. É emissão. Enquanto em 2 a chama está preta porque o Na deixa de absorver. Não, ele não deixa de absorver. Quando a chama é irradiada pela lâmpada de sódio. Vamos lá, letra B. Na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Não. Se tivesse potássio, por exemplo, a chama ia ser violeta. Se você quiser pesquisar para você ver diversas cores de diversos tipos de chama, pesquisa por teste de chama. Esse é o teste preliminar qualitativo que a gente usa para saber quais íons ou qual íon tem em uma determinada solução. E aí, por exemplo, o cálcio vai ter uma cor, o potássio vai ter outra cor, o cromo vai ter outra cor, enfim. Beleza? Magnésio vai ter outra cor. Na figura 1, letra C, na figura 1, a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama. Essa aqui foi o que aqui a gente eliminou. Cor de qualquer chama, pelo amor de Deus. Né? Enquanto em 2, a chama está preta devido à combustão incompleta. Também não é devido à combustão incompleta. Né? Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na. Ok. Enquanto em 2, a chama está preta devido à combustão incompleta. Não é devido à combustão incompleta. E aí, obviamente, a nossa respostinha, letra E. Na figura 1, a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na. Show! Estou excitando os elétrons, ele está emitindo dessa cor. Na volta do elétron. Enquanto em 2, a chama está preta porque os átomos de Na da chama absorvem a luz proveniente da lâmpada de Na. Então, eu estou absorvendo essa luz que tem exatamente o mesmo comprimento de onda e uma coisa está anulando a outra. Então, no fim, eu estou vendo ausência de cor ali. Beleza? Essa aqui foi a questão 25. Simbora para 28. A temperatura ideal para um forno, de um forno a lenha para preparo de pizzas pode ser inferida, ou seja, medida, observada pela observação da coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, um material particulado preto, então, um material particulado preto proveniente da queima da lenha, então, material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto recobrindo as paredes internas. E quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado não é mais observado. Então, articular e a superfície fica mais clara do interior do forno. Mais clara do interior do forno pode ser vista como apresentado nas fotos. E a gente tem essas duas fotos aqui, o forno abaixo da temperatura ideal, o forno na temperatura ideal. O que está acontecendo aqui? Quando eu tenho combustão acontecendo, quando eu tenho um processo de combustão acontecendo, ele pode acontecer de duas formas. Ele pode acontecer de uma forma completa, ou ele pode acontecer de uma forma incompleta. Quando ele acontece de uma forma completa, eu vou ter a geração de CO2 e água. Quando ele acontece de forma incompleta, eu vou ter a formação de CO. Também pode formar CO2, mas vai ter C e vai ter CO, ou vai ter CO, depende da temperatura da chama, beleza? E esse C aqui, ele é um sólido. CO é um gás, CO2 é um gás. Água, dependendo da temperatura, pode ser gás também. Mas esse C, ele é o que a gente observa como a fuligem. Pô, Felipe, fui fazer um churrasco lá, cara. A churrasqueira ficou toda coberta com essa camada preta. É o quê? É a fuligem. É a resultante da queima incompleta daquele carvão. Então, quando a temperatura aumenta, o que acontece? Então, vamos escrever aqui as duas temperaturas, né? Completa, a gente tem alguns fatores para deixar essa reação completa, né? A gente tem uma maior concentração de O2, uma maior temperatura, coisas que contribuem para uma combustão completa. E para uma combustão incompleta, a gente vai ter o contrário, ou seja, uma menor concentração de O2 e /O, uma menor temperatura. Quando a temperatura chega no ponto certo, que é para o forno tá, o que acontece com esses dois camaradas aqui? Quando a temperatura
chega no ponto certo, temperatura correta, adequada, o que vai acontecer? Eu vou ter energia suficiente para o carbono que está ali na fuligem se encontrar com oxigênio e formar o CO2. Para o CO, que pode ter sido formado porventura, encontrar com oxigênio e formar um CO2. Ou seja, aqui é 1 para 1 para 1, né? 1 para 1 para 1. E aqui eu vou ter 2 para 1 para 2. Certo? Então, temperatura correta, eu vou sumir com essa cobertura, ou seja, né, essa equação aqui, ela representa o que a questão está descrevendo, que é o sumiço daquela camada preta. Então, aqui é onde a camada preta não é observada, né? Vou botar aqui some entre aspas aqui, porque ela não some, né? Não é mágica. Vamos lá, então. A coloração da superfície interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois... Letra A. Fuligem é advinda do processo de combustão incompleta da lenha, então, até aí tudo certo. Fuligem. Show de bola. Advinda do processo de combustão incompleta da lenha, deposita-se nas paredes e, com o aumento da temperatura, reage com o oxigênio do ar, produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara da parede. Já temos de cara a nossa resposta, vamos ver por que as outras não são. A coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa. Não é uma combustão completa, é uma combustão incompleta que gera, o que causa o aumento da temperatura até que a parede do forno se torne incandescente. A parede do forno se torna incandescente. Não, a parede não está incandescente, a parede está normal. Imagina, se a parede ficar incandescente, danou-se, né? Acabou. A coloração preta, vou até sublinhar isso aí, parede do forno se torna incandescente. Que loucura. A coloração preta é observada por conta da baixa quantidade de luz. Não, baixa quantidade de luz não. Gerada pelas chamas da lenha. Não. Em combustão a baixas temperaturas, essa quantidade de luz aumenta. A quantidade de luz vai mudar? Vai mudar porque, né, a gente tem preto, que absorve todos os comprimentos de onda, e aqui claro, onde reflete a maior parte dos comprimentos de onda, claro amarelado, né? Então, a gente está, né, mudando, mas não porque a chama tem mais ou menos luz. A gente muda porque o que está ao redor reflete mais ou menos luz. O preto não reflete. O que é mais claro reflete mais. Então vamos lá, letra D. O material particulado se funde? Não. Se fundir seria derreter, né? Ele não está derretendo, ele não está escorregando pelas paredes. E quando a temperatura ideal é atingida, e isso que revela a cor, ele está reagindo com o oxigênio formando um gás incolor. Letra E. A alta quantidade de gás carbônico produzida em baixas temperaturas. Então, alta quantidade de gás carbônico produzida em baixas temperaturas. Não. A gente está vendo que o gás carbônico é o contrário. A alta quantidade de gás carbônico é quando eu tenho combustão completa, ou seja, maior concentração de O2, maior temperatura. No forno, a concentração de O2 não está mudando, o que está mudando é a temperatura, beleza? Então é só a temperatura que está afetando basicamente esse processo aí. Da questão 28, gabarito letra A. Tirem o print de vocês aí, beleza? Enquanto isso, a gente vai agitando aí para 29. Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Deixa eu ver se eu estou na camada certa, agora estou. Esses botijões, em geral, são abastecidos com propano, isobutano ou N-butano. Ok. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, a pressão atmosférica. Então a gente tem os três gases tabelados com as suas respectivas temperaturas de ebulição e o calor liberado na combustão em quilocalorias para cada metro cúbico de substância na fase gasosa. Com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para utilização em ambiente com temperatura típica de -6, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para o preparo de alimentos? Então vamos lá. O que a gente está querendo aqui? Na temperatura de -6,
Vou botar aqui T igual a menos 6. Eu tenho que ter o composto na forma gasosa dele. Então, vamos pegar aqui o propano. A gente pode até desenhar as moléculas aqui de brinde. Vamos pegar o isobutano. E vamos pegar o N-butano. Beleza. O propano é aquele gás, é aquela molécula com 3 átomos de carbono, match et prop, só ligação simples. Isobutano seria esse rapaz aqui. E o N-butano seria esse rapaz aqui. Beleza? But, né? Match et prop but. But 4 carbonos, né? Match 1, et 2, prop 3, but 4. A partir daí, pent, accept. A gente tem, então, a menos 6 graus, o propano e o isobutano, eles estão gasosos, porque a temperatura de ebulição deles é mais baixa do que menos 6. Mas o N-butano, ele está líquido. Então, vou botar aqui, entre parênteses, ele está líquido. Ou seja, não vai funcionar, porque a gente precisa queimar gás. Então, o isobutano já está eliminado. A gente fica com propano ou isobutano. E aí a gente vai olhar, obviamente, a eficiência de queima, o calor, né, liberado na combustão para cada metro cúbico da substância. Ou seja, metro cúbico de um gás ou metro cúbico do outro. E eu tenho o isobutano com muito mais energia liberada para cada metro cúbico. Então, com certeza, o isobutano vai ser o nosso escolhido. Os dois estão gases, beleza? Os dois, nessa temperatura de menos 6, são gases. Porém, o isobutano, ele libera mais energia na queima. Libera mais energia por metro cúbico. Beleza? Então, com certeza é o isobutano. Então, a gente tem duas alternativas aí falando de isobutano. Propano, por estar líquido, sua combustão fornecer mais calor. Não fornece mais calor por volume de gás. Ela fornece, dentre as duas substâncias que estão... ele ainda falou líquidas, né? Ainda falou substâncias líquidas, a gente quer gasosa, enfim. Isobutano, por estar gasoso em menos 6. Ok, então o propano também não está líquido, ele está gasoso. Isobutano por estar gasoso em menos 6, e dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornece mais calor por volume de gás. Perfeito. Então, tá gasoso, show de bola. E a combustão fornece mais calor por volume de gás, pela mesma quantidade de volume. N-butano, por estar gasoso em menos 6, então ele não está gasoso. E dentre as substâncias, sua combustão fornece de fato mais calor, mas ele não está gasoso, então a combustão não vai prestar. N-butano, na letra D, por estar líquido em menos 6, ele de fato está, mas não é isso que eu quero. Dentre as substâncias, a combustão fornece aí menos calor por volume de gás. Não, e ele também está líquido, né? Eu não quero que ele esteja líquido, eu quero que ele esteja gasoso. E letra E, isobutano por estar gasoso em menos 6, ok. E dentre as substâncias, fornece menos calor por volume de gás. Então, tá aí o erro das outras alternativas. Questão 29, gabarito, letra B. Vamos então à questão 30. Vamos lá. Para gerar hidrogênio, foi utilizado o aparato ilustrado na figura. E a gente tem um balãozinho com uma solução, uma coisa sólida ali dentro, geração de gás. O gás vai estar passando pela tubulaçãozinha, vai sendo depositado nessa proveta invertida aqui. E aí a gente está sabendo já que esse gás é o H2, certo? Então, sim, a gente está com uma reação, provavelmente a reação redox, de geração de H2, beleza? Ao frasco à esquerda adicionou-se uma quantidade pré-determinada de raspas de zinco metálico e ácido clorídrico.
Em seguida, o frasco foi fechado com uma rolha conectada a uma tubulação. À medida que o hidrogênio é produzido pela reação, ele já deu a reação balanceada para a gente, o gás se acumula em uma proveta previamente cheia de água. Então a proveta não tinha gás, todo o gás que está ali é o hidrogênio. Dado que a solubilidade do hidrogênio na água é desprezível, o volume ocupado pelo gás na proveta corresponde ao volume de hidrogênio produzido durante a reação. Então, todo o gás que tem aqui dentro é hidrogênio e todo o hidrogênio produzido a partir dessa reação aqui está ali. Considerando que nas condições de experimento foram gerados 49,8 ml de hidrogênio com a quantidade de zinco metálico em gramas que de fato reagiu. Vamos lá. A gente viu que no final tem um excessozinho ali, né? Uma parte da raspa que não reage, né? Então, depende da concentração do ácido para reagir tudo também. Então, vamos lá. Zinco sólido reagindo com hidrogênio H+, oriundo aí do ácido clorídrico aquoso. A gente vai ter formação de H2 gasoso, que é o gás que a gente observou ali, e 5,2+ aquoso. Beleza? Balanceando essa reação aqui, deu pra gente balanceado 2H+, certo? E ele falou o seguinte, aqui embaixo, massa molar do zinco 65,4, volume molar do gás ideal nas condições do experimento 24,9. Então, primeiro, a gente quer relacionar o que ele quer que a gente relacione é zinco com gás hidrogênio. A gente sabe que aqui eu tenho 1 mol de zinco zero reagindo com 2 mol de H+, formando 1 mol de H2. Beleza? Então, 1 mol de zinco zero, 1 mol de H2. 1 mol de zinco zero a gente quer converter para massa. 65,4 gramas. Por que a gente quer massa? Porque no fim a gente vai relacionar a massa de zinco que reagiu com o volume de hidrogênio que foi formado. 1 mol de H2 nessas condições aí descritas no experimento, não foram descritas, já deu o valor para a gente, 24,9 litros. Beleza? Então já converti para os valores que são do meu desejo. Aqui eu vou ter X e aqui eu vou ter 49,8. E aí vem a perguntinha. Felipe, eu posso botar litro e ml do mesmo lado da regra de 3? Pode. Sim, sem problema. Só que tenha em mente que o que está acontecendo de litro para mililitro vai acontecer de grama para miligrama. O mesmo prefixo que eu inseri de um lado vai ser inserido do outro. Aí aqui, para quem é ligeiro das regras de 3, já percebeu que 24,9 é multiplicado por 2 para dar 49,8. Então aqui desse lado vai ser a mesma coisa, mas vamos montar as continhas aqui de uma maneira menos rápida. Lembra que na hora da prova tu tem que fazer do jeito que tem menos chance de você errar. Às vezes o mais rápido tem o problema de que você não domina completamente e aí pode gerar um erro. Então, você não quer, não se garante, eu não gosto de ficar achando proporção, etc. Faz do jeito mais lento, mas que dá certo. Então aqui eu simplifiquei 49,8 com 24,9, deu 2. E aqui o 65,4 vezes 2, meu piloto preto, 65,4 vezes 2 dá 130,8 miligramas. E dá a mesma coisa aqui, 0,13 aproximados gramas de zinco. Beleza? Respostinha aí vai ser letra B. Estamos. Letra B. Show de bola? Vamos aí para a próxima. Deixa você tirar o seu print. E vamos para a questão 41. Se esse vídeo aí está te ajudando, considera deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação, beleza? Mandar para alguém que vai fazer FUVEST ou que está estudando para vestibular de uma maneira geral, show de bola? Muito agradecido pela tua presença até aqui. Quem chegou até aqui, pode comentar aí embaixo aí
Passei ou vou passar para FUVEST? Você escolhe, você escolhe. De nenhuma forma você não passa essa parada. Beleza? Sigamos então. Questão 41. Cara, essa questão aqui é muito interessante. Eu demorei um tempo, confesso, depois que eu li ela a primeira vez para entender. Porque ela não é tão trivial assim. E tem algumas coisas de geografia aqui, o lance de período glacial, pluviosidade. Não é nada complexo, mas não é a minha especialidade. Então, vamos ler. As moléculas de água podem conter o isótopo estável mais abundante de oxigênio, O16, ou o isótopo estável menos abundante, O18. Essa pequena diferença de massa entre as moléculas de água é suficiente para alterar sua pressão de vapor. Por esse motivo, a análise de isótopos de oxigênio na água da chuva possibilita a identificação de períodos secos e períodos chuvosos. A figura ilustra a mudança na constituição isotópica da água da chuva ao longo do tempo como resultado da diferença da pressão de vapor. Então, vamos lá. Vamos pensar numa coisa. Pensa na equação de Clapeyron. Pensa nela na camada certa. Pensa na equação de Clapeyron. Partiu vir Naruto. Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Beleza? Então eu posso dizer que P, sendo a pressão de vapor, vai ser massa sobre massa molar vezes RT sobre V. Show? Joguei o V para lá dividindo. E a gente consegue ver uma variável aqui que vai interferir na pressão, que é a massa molar. Ou seja, quanto maior a massa molar, menor vai ser a pressão. Beleza? Agora vamos pensar no seguinte, em termos de massas molares. A gente tem aí a massa molar da água com o oxigênio 16, que vai ser 18 gramas por mol. E a gente vai ter a massa molar da água com oxigênio 18 como sendo 20 gramas por mol. Aqui a gente consegue ter uma explicação quantitativa do porquê a pressão de vapor é menor. Se a pressão de vapor é menor, tem menos vapor de água com oxigênio 18. Se tem menos vapor de água com oxigênio 18, a gente vai ter menos água com oxigênio 18 do que com oxigênio 16 nas nuvens. E aí tem uma relação interessante. A gente vem aqui no gráfico, vou até dar um zoom, a gente consegue perceber o seguinte. A evaporação ela começa lá no oceano, onde tem mais água, e aí evapora a água com oxigênio 16 e menos água com oxigênio 18. Beleza, até aí tudo certo. Aí, se chove muito durante o tempo, se é um período de muita chuva, assim como a água com oxigênio 18 é mais difícil de evaporar, ela é mais fácil de condensar. Então ela condensa e essas chuvas, essas precipitações aqui do início, elas vão ser mais ricas em água com oxigênio 18. Beleza? Se chove. E aí, essa precipitação aqui, ela vai ser rica em oxigênio 18, em água com oxigênio 18. Agora vamos supor que não chova. Com essa precipitação aqui rica em oxigênio 18, aqui no final a gente percebe que a nuvem vai precipitar basicamente só água oxigênio 16. Agora imagina um outro cenário. Chove pouco. A nuvem não deixa de se formar, mas chove pouco. Se chove pouco, a água que evaporou do oceano evaporou, formou a nuvem. Mas choveu pouco. Então vai passar mais tempo e a nuvem no final vai ser rica em relação à nuvem que faz chover mais frequentemente. Então, num período de seca, a quantidade de água com oxigênio 18 na nuvem ela vai ser maior do que num período de muita chuva. Passados o mesmo tempo. Entendeu? Vamos supor que são 2 meses num período de seca ou 2 meses com alta pluviosidade, muita chuva. A gente vai ter, depois de 2 meses, com um período de alta pluviosidade, uma quantidade de água com oxigênio 18 menor. Agora, um período de seca, como não choveu, não caiu a água com oxigênio 18. Então, vai passar os mesmos de 2 meses, mas como não choveu, a nuvem vai ser mais rica em água com oxigênio 18 em relação à nuvem do período que foi mais chuvoso. Beleza? Isso é de uma genialidade excepcional, certo? E é isso que esse gráfico aqui está mostrando para a gente, né? Água
com oxigênio 18 ela é uma bolinha preta preenchida e a água com oxigênio 16 é essa bolinha não preenchida, a bolinha branca. Então, a gente tem aqui a evaporação, vindo a precipitação, eu vou diminuindo a quantidade de oxigênio 18 e se chover muito, no final, basicamente não vai ter. Se chover menos, não cai água com oxigênio 18, no final, no mesmo período, no mesmo passagem, no mesmo intervalo de tempo, vai ter mais água com oxigênio 18. E aí, vamos lá. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Em períodos de alta pluviosidade, as primeiras precipitações são isotopicamente mais leves e a nuvem de chuva se enriquece relativamente em O18. Não, ela não vai se enriquecer porque num período de alta pluviosidade eu tenho muita chuva e quando eu tenho muita chuva as primeiras precipitações são ricas em oxigênio 18, que condensa mais facilmente, chove mais fácil. Em água com oxigênio 18. Em períodos de baixa pluviosidade, períodos de seca, a constituição das nuvens isotópica pouco se altera. Perfeito. Por quê? Porque não chove. Se não chove, não estou pegando o oxigênio 18 da água e jogando para fora, que é o que condensa mais fácil. Então a alteração ali é pequena. A nuvem ela existe, mas não chove. Então a constituição dela se altera pouco, porque chove pouco. E a pouca chuva dessas nuvens é relativamente enriquecido em O18, claro, porque ele condensa a água que tem o oxigênio, o isótopo de massa 18, ela condensa mais facilmente. Então, ela condensando mais facilmente, as poucas chuvas dessas nuvens, elas são relativamente enriquecidas em O18. Perfeito? Porque chove menos, então o que chove mais fácil é a água do oxigênio 18. Então, as poucas chuvas têm um enriquecimento de oxigênio 18 e a constituição isotópica dessas nuvens pouco se altera porque chove pouco. O que faz alterar é chover muito. Chove muito, cai muita água com oxigênio 18 e a alteração é perceptível. Se chove pouco, cai pouca água com oxigênio 18 e a alteração é menor. Beleza? No período atual, em função do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que o fracionamento isotópico de O16 e O18, resultante do aquecimento global, as temperaturas elevadas fazem com que fracionamento isotópico de O16 e O18 resultante da evaporação e da precipitação da água da chuva não ocorra. Vai acontecer aquecimento global, aumenta a temperatura mais evaporação, mais formação de nuvem. O fracionamento vai acontecer independente do aquecimento global. Já existia antes, vai continuar existindo durante, e se um dia não tiver mais aquecimento global, vai continuar tendo esse fracionamento isotópico, porque ele vem uma função de facilidade de evaporação e de condensação. A água com oxigênio 18 é menos fácil de evaporar, mais fácil de condensar. A água com oxigênio 16, mais fácil evaporar, menos fácil condensar. Beleza? Então não tem a ver com o aquecimento global o fato de ocorrer o fracionamento isotópico. Beleza? E letra D, em períodos glaciais, em função da maior temperatura no planeta, aí complicou, né? Período glacial, maior temperatura, não. Período glacial, justamente, períodos são de menor temperatura, né? As chuvas são enriquecidas em O18, enquanto nos oceanos a água é enriquecida em O16. No. Em períodos interglaciais, em função da menor temperatura do planeta, as chuvas são enriquecidas em O16, enquanto os oceanos a água é enriquecida em O18. Não. Beleza. Entendemos aí essa relação interessantíssima entre o isótopo 18 e o isótopo 16 do oxigênio com as chuvas, os períodos de seca e os períodos de mais pluviosidade, alta pluviosidade. Vamos para 56. Gabarito aqui é a letra B. Vamos para 56. Um tema de grande interesse na química é a ativação seletiva de ligações CH. Essa ativação permite a substituição de H nessas ligações por outros átomos, como O ou N. A relevância desse tema pode ser verificada em um estudo recentemente publicado no prestigioso periódico Science, que conta com uma egressa da USP dentre seus autores. Egresso é quem se forma no curso, quem sai da faculdade e conclui no curso. A baixa diferença de eletrogatividade entre C e H é um dos motivos que dificulta a ativação da ligação CH. Então vamos sublinhar isso aqui. Qual é a evidência que a gente está buscando? Uma baixa diferença de eletronegatividade. Beleza? Porque torna a ligação pouco polar e diminui sua reatividade. Então, se eu não tenho polos, eu não tenho uma concentração de elétrons mais próximos de um elemento ou do outro, eu dificulto a quebra dessa ligação.
Considerando apenas a eletronegatividade representada no gráfico, qual das alternativas apresenta uma ligação ainda menos reativa do que a ligação CH? Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. A gente tem a eletronegatividade, escala de Pauling, e o eixo X a gente tem um número atômico. E aí o número atômico, quantidade de prótons que tem no núcleo, vai de elemento em elemento. Então tem hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio e por aí vai, beleza? Silício, né? Temos aí a sequência, germânio e tal. E ele disse que ele botou várias ligações e ele disse: note a dot, número atômico Z dos elementos H é 1, C6N7, O8, F9, P15, S16 e Cl17. Então vamos lá. Começando aí, CN é uma ligação de carbono, então vamos localizar o carbono. E esse aqui é o carbono e o nitrogênio, número atômico 7. A gente vem aqui e marca número atômico 7. Esse aqui é o meu nitrogênio. Qual é a diferença de eletronegatividade deles? Nitrogênio está aqui, carbono está aqui. Carbono e hidrogênio, a gente tem essa diferença. Beleza? Então a gente quer algo que tem uma diferença menor ainda. Ali a gente tem basicamente a mesma diferença, na verdade, até um pouco mais a diferença, né, entre o C e o N. C e F. F já está localizado aqui para a gente, né? Então a gente quer a diferença entre C e F. E a diferença entre C e F, pode colocar aqui. Sim. Beleza? Então a diferença aí de 1,5 não é essa que a gente quer. SO, localizar o S. S é 16 e O é 8. Então, aqui eu tenho o O e haja cores. Aqui eu tenho o S. Beleza? A diferença entre eles, vamos fazer aqui do outro lado. A diferença de eletronegatividade entre eles. Aqui. Então, maior ainda, não é essa que a gente quer. P e H. Vamos lá. P é 15, então o fósforo está aqui. E H está lá no início. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é uma diferença de eletronegatividade mínima. Ver se eu consigo fazer já. Uma coisa tão retinha, mas tá lá. É uma diferença mínima. Então, de fato, é essa a ligação que a gente está buscando. Uma ligação que é menos reativa, ainda menos reativa. Ou seja, a diferença de eletronegatividade dela é menor ainda. Essa aí, pH. E por último aí, o PCl. O Cl está aqui e o fósforo está aqui. Então, a gente vai ter aqui o cloro. Aqui embaixo o fósforo também é uma... Ups, não é assim. Aqui o cloro e aqui embaixo fósforo. Então não é uma diferença tão pequena assim. Beleza? Nossa respostinha aí, letra D. Uma questãozinha mais de interpretação de gráfico. Vamos lá. Tirem o print. Tirem o print do 6 aí. E simbora de next. A gente tem aí questão 58, uma questãozinha de eletroquímica. Vamos dar uma lida. No processo de compra e venda de artigos de ouro é comum testar os objetos para verificar se eles realmente são feitos de ouro ou se são alguma falsificação feita com metais menos nobres. Esse teste pode ser feito adicionando um pequeno volume de ácido forte concentrado às raspas do objeto. Então, pequeno volume de ácido forte concentrado. Dá certo. Ácido forte concentrado às raspas do objeto a ser testado. Conforme a figura a seguir. Caso o objeto seja feito de ouro, as raspas permanecem visíveis, enquanto as raspas de falsificações são dissolvidas.
E aí a gente está vendo aí, né, um ΔT, um tempinho de 5 segundos de intervalo, já é suficiente para sumir com as raspas. Considerando apenas o potencial de redução padrão, qual das alternativas apresenta um material que poderia gerar um falso positivo para o objeto de ouro no teste descrito? Galera, o que está acontecendo aqui? Quando eu coloco um ácido forte, o que você tem que interpretar? É uma fonte de H+, beleza? Para a reação acontecer, o que seria o teste negativo? O H+ reduz. Esse é o teste negativo. Quando não tem ouro naquela composição, a gente tem a redução do H+. E aí, o que é a redução do H+? 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Padrão. A gente vê aqui na tabelinha que ele colocou para nós a reação de redução. Felipe, como é que eu sei que isso é uma reação de redução? Os elétrons estão nos reagentes. Beleza? A reação de redução do hidrogênio. E a gente vê outros diversos potenciais todos de redução, porque elétrons estão nos reagentes. E a gente tem redução do magnésio, redução do alumínio, redução do ferro. Esses potenciais daqui de cima, esses potenciais daqui, deixa eu pegar um outro. Esses daqui. Vou fazer do outro lado. Esses potenciais de redução são menores. Potenciais de redução menores que o H+. Beleza? Então, o que eu estou vendo aqui? Que se tiver qualquer um desses três compostos aqui em sua forma metálica, ou seja, magnésio 0, alumínio 0, ferro 0, vai rolar uma oxidação dessas espécies e o hidrogênio vai reduzir. Então, vamos pegar uma reação aleatória aqui. Já que a gente está falando que o hidrogênio vai reduzir, a gente mantém a dele. 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. A gente tem esse potencial padrão de redução aqui, 0,00 volts. E vamos inverter uma reação, pode ser a do ferro. Ferro 0, dando ferro 2+, mais 2 elétrons. E a gente inverte o potencial, já que a gente está invertendo a reação. Ferro 2+, mais 2 elétrons. É menos 0,44, então aqui vai ser mais 0,44 volts. E aí, ó, nossa equação de uma pilha. A gente tem aí os 2 elétrons sendo cortados. Caso não pudessem ser logo de cara, a gente multiplicaria as duas equações ou uma equação até conseguir um número comum, um número igual de elétrons, e depois a gente cortaria eles. Como que fica a minha reação global? Essas são as semi-reações. Essa de cima é uma semi-reação de oxidação. A de baixo é uma semi-reação de redução. Bom, deixa eu pôr uma corzinha aqui. Isso. Aqui a gente tem uma oxidação. Aqui a gente tem uma redução. E aqui a gente tem a equação global. Como que vai ficar o meu ΔE aqui? Só somar os dois. Ou seja, mais 0,44. Beleza? Então aqui, o potencial positivo, processo espontâneo, é uma pilha. E a pergunta que ele fala
Considerando apenas o potencial de redução, qual da alternativa de material poderia gerar um falso positivo? Falso positivo seria aquele que deu positivo como se fosse ouro, mas não é de fato ouro. Vamos ver quem seriam os candidatos. A gente tem esses 3 potenciais aqui que são maiores do que o hidrogênio. Então, potenciais de redução maiores que o do H+. Beleza? Se eles são maiores, quer dizer que eles não vão sofrer oxidação frente ao H+. Vamos tentar fazer uma oxidação, por exemplo, da platina. A gente tem aqui o potencial padrão de 0,1. Putz, eu botei o padrão do ferro. Esse delta também é padrão. Usando do beleza pura. Aí aqui a gente vai ter a platina. Platina 2 mais 2 elétrons. O potencial, como o da tabela é um potencial de redução e eu quero forçar uma oxidação, eu vou inverter esse potencial, vai ser menos 1,220 volts. Então, mas aí, agora, igualar os elétrons e somar as reações. E a gente tem 2H+, mais platina sólida, dando platina 2+, mais H2, e o delta é 0 dessa situação aqui, vai ser menos 1,20 volts. Ou seja, esse processo aqui de baixo, ele é um processo não espontâneo. Ele não vai acontecer sem que eu dê energia elétrica para que ele ocorra. Então, quem poderia dar um falso positivo aqui seria ou platina ou flúor. O ouro já vai dar um positivo, mas o positivo dele é verdadeiro. Como ele está adicionando raspas de um material, eu não tenho como dar raspas de flúor, porque flúor F2 é um flúor gasoso, né? Então, no caso, não tem raspas de fluoreto, né? Que seria o F-. Então, o único falso positivo aqui possível seria a platina. Beleza? Então, isso aqui de cima é o que a gente chama de pilha. Potencial delta é 0 maior do que 0. E isso aqui embaixo é o que a gente chama de eletrólise. E aí o delta E aqui é menor que. Beleza? Pilha, reação química gerando corrente elétrica, reação redox. Eletrólise, corrente elétrica gerando reação química. Beleza? E gabaritinho, então, letra D, vamos a 72. Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente, ou seja, não troca calor com o meio externo. Variação de energia interna igual a 0, delta U igual a 0. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente, então aumenta a temperatura, o volume não muda. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática e, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico. Vamos dar uma olhada nas isotransformações aqui que a gente pode ter. Ele falou ali isovolumétrico. Isovolumétrico tem um sinônimo que é isocórico.
constante, se eu estou falando de algo adiabático, ΔU, variação de energia interna, igual a zero. Ou seja, sem trocar calor com meio externo. Beleza. A gente tem outros processos também, que são o isobárico, pressão constante, e a gente tem o isotérmico, temperatura constante. E constantes. Beleza? Então são aí as transformações que eu posso ter, onde eu tenho coisas que não variam. Volume não varia, energia interna não varia, pressão não varia, temperatura não varia. Vamos ver aqui nos gráficos, qual dos gráficos, né? Assinale a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica no plano pressão e volume. Vamos ver esse gráfico aqui da letra C. Ele tem essa curvinha aqui que eu assinalei em roxo. Isso aqui é uma isoterma, ou seja, uma curva que representa uma transformação na qual a temperatura não muda. Essa curvinha aqui que eu vou colocar em azul, ela seria uma adiabática. Beleza? Essa curva aqui em vermelho seria uma isobárica. Pressão constante. E essa última aqui em verde seria uma isocórica, que ocupa menos espaço. Show de bola. Então, vamos ver o que essas etapas estão descrevendo para a gente. Na primeira etapa, o pneu é comprimido adiabaticamente, ou seja, o volume dele diminui de uma maneira a não trocar calor com o meio externo. O que eu estou vendo aqui? Ou vai ser desse ponto aqui, vou botar numa outra cor, laranja, vai ser desse ponto aqui até esse aqui. Então aqui eu tenho do estado, vamos chamar de estado A até o estado B. É uma compressão adiabática, que essa curva aí é uma curva adiabática. Aí a rotação está falando, está acompanhando de fato o que acontece. Vou fazer essa setinha. Vou tentar fazer o jogo. Daqui de B para C, eu teria uma expansão, uma descompressão, deixa eu ver. Não, um aquecimento. Ah, tá, eu tô aumentando a pressão através da temperatura. Então, gás é aquecido isovolumetricamente. Então, o volume não varia, a transformação de B para C. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Por quê? Porque a relação estabelece P vezes V sobre T igual a TF/VF sobre TF. Aqui pode botar um zerinho, né? Então, se eu estou aumentando, se o volume é constante, se VF e V0 são iguais, aumentou a temperatura, tem que aumentar a pressão.
Beleza? Então, nessa transformação aqui, a gente tem esse aumento de pressão de B para C. E depois, de C para D, seria uma expansão adiabática. Ou resfriamento. Ah, não. Na verdade, de C para D é uma expansão adiabática, de fato. A gente tem aí uma expansão sem troca de calor com o ambiente. Então, C para D está tudo certo até agora. E de D para A é algum processo isovolumétrico, se a letra A for a resposta. E aí, de C para A, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico. Então, de fato, resfriamento. Aqui, do mesmo jeito que se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão, se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a pressão. Beleza? E aí, com isso, a gente tem a resposta aí da letra A. Vamos ver porque que as outras não são resposta. A letra B não é resposta porque ela só tem transformação isobárica e isovolumétrica e não tem nenhuma etapa isobárica. E não tem nenhuma diabática na B. A letra C tem uma isoterma e uma diabática, e a gente sabe que não tem mudança isotérmica pela descrição das etapas. A letra D ela é igual à letra A, só que ela é o contrário. Por quê? Porque na letra D, a primeira etapa, que é o gás, é comprimido adiabaticamente. Ou seja, eu iria numa compressão adiabática ou daqui para cá, vou fazer em caneta preta, ou daqui para cá, ou daqui para cá. Aí depois ele falou, na segunda etapa, aquecido isovolumetricamente. Então, se eu vou aquecer ele, se foi daqui para cá, eu vou aquecer isovolumétrico, ele vai subir. Quando aumenta a temperatura, aumenta a pressão. E aqui ele está descendo. Ou seja, aqui eu estou fazendo um resfriamento isovolumétrico. A letra D está furada. E a letra E é basicamente igual à letra B, né? Tem isobárica e isocórica, não tem nada diabático aí, então furada. Beleza pura? E essa foi a 7.2. Acho que a próxima é a última. Vamos lá? 7.4. Apesar de a África ser considerado o berço das civilizações e existirem indícios de conhecimentos elementares de química no sul do continente, de cerca de 100 mil anos atrás, os conhecimentos químicos ensinados são eurocentristas. Entretanto, uma das grandes contribuições para o estudo de reatividade química é atribuída ao químico egípcio Ahmed Hassan Zewail, acho que é assim que fala, agraciado com um prêmio Nobel em 1999 por seus estudos de reações químicas usando uma técnica conhecida como espectroscopia de femtosegundos. Essa técnica possibilita identificar espécies com tempo de vida curto utilizando pulsos de laser com duração de 10 a menos 15 segundos, cara. Vou botar na camada lá e vamos embora. Duração, então, já tem esse prefixo femto, justamente sendo isso. Essa contribuição é relevante para o estudo de reações químicas, pois vamos entender como é que funciona essa técnica aí de uma maneira resumida. O que o cara está fazendo, ou fez, o químico Ahmed? O que ele fez? Ele bota esse laser com uma pulsação e essa pulsação ela vai ter uma absorção ou uma reflexão em termos das espécies que estão ali no meio. E tem reações químicas que acontecem muito rápido e as espécies que estão ali no meio, elas se formam e se desfazem. E a gente não percebe porque a gente tem observações que são muito mais intervaladas, né? Não são tão frequentes como uma duração de 10 a menos 15 segundos para cada pulso. Então essa técnica, por um detector, né? Eu vou passar essa luz e aí num detector eu vou ver o que está acontecendo. Porque se tiver alguma espécie que absorva ou reflita essa luz, eu vou ver pelo receptor, pelo detector, beleza? Então, eu colocando essa técnica de pulsação, eu consigo identificar algumas espécies, caso elas existam com um tempo de duração de meia-vida muito curto. Beleza? Vamos lá. Essa contribuição é relevante para o estudo de reações químicas, pois todos os processos químicos são extremamente rápidos? Não.
Tem processos químicos extremamente lentos, tem processos extremamente rápidos, por exemplo, a formação da ferrugem é um exemplo de processo lento. A combustão de um fósforo é um processo mais rápido, né? E tem processos que são muito mais rápidos ainda. As reações, letra B, e não podem ser estudadas por técnicas que não sejam em femtosegundos, não. Tem coisas que podem ser estudadas por técnicas que não sejam em femtosegundos. Femtosegundos são para coisas muito rápidas. Letra B. As reações químicas podem passar por espécies instáveis com pouco tempo de vida. Com certeza, essa aqui é a nossa resposta. Então, vamos ver as outras. Por que as outras estão erradas? O tempo existente para analisar os produtos de uma reação depende apenas da quantidade de produtos formados? Não. O tempo existente para analisar os produtos de uma reação, ele não vai depender da quantidade, ele vai depender da análise. Tem reações rápidas, reações lentas, e o fato de serem rápidas ou lentas não tem a ver com a quantidade de produtos que é formado. Letra D. Permite entender como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais que são extremamente lentos? Não. Eu posso, de fato, ver como reagentes específicos se comportam frente a processos reacionais, mas esses processos reacionais que exigem um pulso de laser com a duração de 10 elevado a menos 15 segundos são processos extremamente rápidos, não lentos. E a letra E. Apenas com uma técnica tão rápida é possível analisar o grau de pureza dos reagentes isolados? Não. Essa técnica não é feita para analisar grau de pureza, ela é feita para analisar a velocidade de reação e espécies intermediárias que possam vir a ser formadas durante esse processo de reação rápido. Beleza? E com isso aí, finalizamos, né? Tirar o print dessa questão aqui, né? Com isso a gente finaliza. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Se você curtiu o vídeo, dá um like aqui, considera se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações não passarem despercebidas. Você acha que tem alguém que precisa desse conteúdo, que pode ser ajudado por esse conteúdo? Encaminhe esse vídeo ou o canal para essa pessoa e é isso, povo. Beijo grande, se cuidem, bons estudos e até a próxima.